Boa tarde pra quem é boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, blá 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 blá, igual eu repito esse negócio sempre. Pessoal, eu ia. Na verdade eu tava lembrando, tá? Eu tava lembrando de uma experiência que eu contei em inscrito, né? Que eu deixei inscrito no meu canal sobre uma experiência com uma inteligência planetária. Esse ano eu comecei a trabalhar com eles, né? E eu achei que era hora já de trabalhar com eles e então eu convoquei, né? Convoquei, gostei bastante dos resultados, tá bom? Principalmente para limpeza. Em específico Malca, tá bom? Eu deixei por escrito, mas parece que não chama tanta atenção, mas também não é esse o objetivo. Eu queria ter deixado os detalhes mais nítidos dessa experiência que eu tive, né, com Malca, que eu vou estar contando aqui no... Eu vou estar contando em vídeo, eu acho mais rico, né? Principalmente em questão de detalhes. Bom, sem delongas, quando eu me preparei bastante para convocar eles, até porque ele é um sistema um pouco mais arriscado que Goethe, na minha concepção. No caso, um pouco mais arriscado que trabalhar com Daimons. E Malca, com esse sistema e com Malca, eu achei tudo muito diferente. É como que se... eu vou dar um exemplo aqui. Basicamente, você convoca ali um Daimon, ele se apresenta ali perante você. Quando, no meu caso pelo menos, né, quando eu convoquei, mais ou menos você vai até lá, né? Então é diferente, aí já é diferente. E no momento da gnose, pelo menos comigo, durante a gnose, é como se a minha consciência tivesse se teletransportado, como se eu tivesse me desdobrado entre o espaço e o tempo e tivesse ido até lá. Foi assim, um choque de realidade muito grande, porque nesses anos, quando você se acostuma, basicamente você se acomoda no sistema e você imagina que tudo vai ser meio igual, e não foi, né? Foi tudo muito diferente. Então, basicamente a minha consciência ela foi para um lugar árido, desértico, e tinha uma tempestade muito forte de areia, ainda havia luz, tudo mais. Era como se eu me visse em terceira pessoa ali, era como se estivesse me assistindo, mas isso se intercalava, entendeu? Havia uma tempestade muito forte e ali eu me via de uma túnica escura, negra, ou era o meu guia, mas eu entendo que era eu, só que eu conseguia me ver. Olha, igual eu sempre falo, né? Eu não sou aquele que sabe, eu sou aquele que busca. Então tudo pra mim é muito novo nesse sentido ali ainda, né? Dessa experiência. E sobre minha cabeça havia uma espécie de um triângulo e algo redondo no centro e quadrado. Eu não lembro a ordem certinho, mas a primeira ordem era um triângulo e outras formas geométricas dentro dele. Triângulo, um círculo e um quadrado. O triângulo, um quadrado e um círculo e um negócio reto. Eu não lembro direito. Mas era algo nesse sentido, muito parecido com o símbolo da pedra filosofal, um símbolo alquímico, né? E ficava o tempo todo sobre minha cabeça. E eu me via de cima, via aquele ser que era eu, que vai explicar, né? E com a túnica negra em cima, esse símbolo sobre a cabeça, brilhando em negro, em escuro, assim, brilhante. E havia essa tempestade e eu chegando até o local onde estava aquele ser. E quando eu cheguei, as primeiras vezes, essa foi a última.
As primeiras vezes, quando eu chegava até lá, eu só encontrava uma parede na minha frente. Já é um granito muito forte, assim, de areia. E eu pensava assim, acho que deu errado, eu falhei. Não sei. Só que daí nas últimas tentativas, eu olhei pra cima e vi que era um trono enorme. Tinha um cara sentado lá enorme. E ele sabia da minha presença ali. E eu era assim ali, eu era um inseto de tão pequeno. As escadarias para chegar até aquele trono era maior que eu. Aquele cara era o colossal de enorme, sabe? Sentado naquele trono. E ele também parecia ter a feição de areia. Ele era igual ao ambiente, basicamente, igual ao trono dele, assim, sabe? De consistência, assim, sabe? Parecia também de areia, mas não era. Eu não cheguei a tocar nele. Mas se você olhando assim, era muito parecido, sabe? E era enorme, as escadarias, o trono. Ele, por assim dizer, eu não consegui ver o rosto dele olhando, porque eu queria ver, né? Mas tem uma hora que você volta para si mesmo e faz os pedidos, queima o pedido, tudo mais. E você volta para si. Eu, pelo menos, eu não consigo estar ali o tempo inteiro e estar fazendo o ritual, o pedido e tal, contemplando tudo aquilo ali ao mesmo tempo. Eu tenho que dar eu vou parar com isso aqui para continuar fazendo isso daqui. Eu não consigo, particularmente, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gostaria, mas não. Só que eu não vi a voz dele, eu só vi o lugar, que era um deserto, e até chegar lá no lugar, lá no trono, nas escadarias, era um caminho. E era tudo muito. Até o caminho assim era tudo muito nebuloso, porque era uma tempestade realmente de areia, sabe? Mas era tudo claro, era como que se. Né? Era nítido o que eu tava vendo. E eu fiquei abismado, cara. Que as primeiras vezes eu pensei que eu tava errando no ritual, mas era. Eu só não olhei pra cima, não olhei em volta. Eu só olhei aqui na frente e falei, aqui acabou, eu não cheguei a lugar nenhum. Mas as últimas vezes, sim, uma voz na minha consciência, olha pra cima. E eu olhei e, tipo assim, fui olhando, desbravando tudo, cara. Cara, foi uma coisa assim que eu nunca vi. Nunca tive, sabe? Muito diferente o modus operandi. Muito diferente do que você convocar um espírito da Goetia. Muito diferente de tudo que eu até então tinha praticado, sabe? Você ir até lá era muito diferente, cara. O meu modo, assim, como eu falei, eu tava acomodado no meu sistema aqui, que eu chamava um triângulo, eu esperava o sinal, entendeu? E, pô, tá aqui, a chama da vela tremula, o ambiente muda. Só que daí quando você vai até lá, quando você é transportado até lá, né, que você vê na sua tela mental, na sua gnose, o que tá acontecendo, cara. Cara, que diferença, cara. Enfim, eu não vou me prolongar mais aqui, já estamos quase 10 minutos de vídeo. Enfim, deixe nos comentários aí a sua experiência com as inteligências planetárias, tá? E do mais eu vou fazendo mais vídeos com os relatos, né, das demais operações, outras inteligências também, beleza? Valeu, pessoal!